conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui desse canal, esse espaço criado especialmente para você que está aqui comigo semanalmente, querendo descobrir e compartilhar todos os segredos comerciais desse segmento de manutenção e modernização de elevadores. É isso mesmo, nós estamos aqui para abrir todas as gavetas, conhecer todos os mistérios e segredos para ter uma boa atuação na área comercial. E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo, que eu adoro, que é sobre inteligência emocional para os líderes da área comercial. Esse conteúdo que eu separei para vocês está baseado na abertura, no comecinho de um treinamento que eu faço em parceria com a Abimac, que é inteligência emocional para líderes e que tem sempre um retorno extremamente positivo. É um treinamento de 8 horas de duração, mas a gente vai conseguir aqui pegar o comecinho para ver se a gente te dá uma ferramenta na hora de liderar a equipe aí da área comercial, tá bom? E antes da gente começar, aquele agradecimento especial para a Infolev, o nosso parceiro, né, que apoia aqui o canal e que permite que a gente esteja aqui semanalmente preparando conteúdos diferentes, novos, com temas que eu tenho certeza que está ajudando assim, você a ir à sua caminhada. E aí, pedindo para que você se inscreva aqui no canal, compartilhe o canal com mais pessoas. Se você não quer assistir, ouça pelo Spotify. A gente está disponível no Spotify, né, o som como um podcast, e aqui no YouTube você consegue ver imagens, e aí tem materiais adicionais, eu sempre preparo um slide, né, uma referência, alguma imagem para você acompanhar. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, fazer seu comentário, compartilhar, porque isso é muito importante aqui para a gente. E aí, vamos falar sobre inteligência emocional para os líderes aí da área comercial, das empresas conservadoras de elevador? Vamos lá, então. Por que falar de inteligência emocional para a liderança? Porque se a gente olhar os resultados, os números, né, dos estudos aí de mercado, a gente descobre que é na gerência, né, aquele profissional que faz a gestão da equipe operacional que tem tido mais problemas de saúde mental. Então, síndrome de burnout, síndrome de pânico, níveis de ansiedade muito grande. E que isso causa para a empresa? Faz uma redução dos resultados da companhia. Então, quando nós estamos falando de empresas grandes, talvez se 10% ali, né, dos líderes não tiver, né, 100% atuando, né, talvez a companhia não sinta tanto. Mas no nosso caso, que nós estamos falando de empresas médias, né, e empresas pequenas, se a gente tem um líder que muitas vezes faz a gestão, não só da equipe técnica, mas também da equipe comercial, e tem um problema de saúde mental, a gente vai ter a equipe inteira, a empresa inteira também afetada. Então, é muito importante que a gente entenda o que é inteligência emocional, o que ela traz de benefícios para a nossa empresa e aquilo que ela pode trazer de malefícios para a nossa empresa. Mas hoje a gente não vai falar de saúde mental, a gente vai falar exclusivamente de inteligência emocional, porque eu acho que aqui no canal está faltando. Então, vamos lá? Para quem que tá, para quem que eu preparei esse episódio? Eu preparei principalmente, né, para os líderes, para as lideranças, mas para você que é consultor e que reporta para um supervisor, para um gerente, para um coordenador que faz a gestão comercial, é muito importante que você assista também para você entender do que a gente está falando e também se preparar para uma possível liderança. Então, vamos lá? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é uma forma de pensar sobre os ingredientes do sucesso na vida. E ele coloca esse comentário, né, na introdução do livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E por que, que é uma forma revolucionária? Se ela já é tão antiga, né? Então, inteligência emocional começou a ser estudada lá nos anos 70, né? Passou a ser mais popular nos anos 90 do século passado, e ainda hoje é muito misteriosa. Nem todo mundo sabe o que é inteligência emocional. Então, nesse treinamento que eu faço, né, na parceria com a Bimac, é muito interessante como vários líderes, né, que estão na liderança há muitos anos, ainda não tinham tido contato com essa forma de aplicar a inteligência emocional
no nosso dia a dia, tá? E por que a gente tem que falar de inteligência emocional, né? Porque com a evolução do mercado de trabalho, né, a inteligência emocional passou para primeiro plano. Então, eu gosto de trazer esse slide aqui para você dar uma olhada, né? Como que a gente atuava no passado, né? Não muito distante, quando eu entrei no mercado de trabalho, nos anos 90 do século passado, a gente tinha como principal chefe, né, aquela pessoa autoritária, mais inflexível, mais impositora, uma pessoa muito centralizadora, sempre dono da razão, não só porque ele achava que sabia, mas ele tinha que saber. Não se admitia um chefe que não soubesse executar as tarefas. Esse chefe, ele focava muito mais nos resultados, ele era cobrado para focar nos resultados. Não é receptivo a novas ideias e contrata e promove muito por similaridade. Então, se a gente olhar essas características do chefe, a gente ainda vai encontrar muito dessas características no nosso mundo atual. E onde que a gente quer chegar? O que a inteligência emocional vai traçar de caminho para que a gente se torne um líder. Eu falo que muitas vezes a gente tem o chefe da turma, né? O chefe ali de uma equipe, né? Mas a gente tem um líder de um time, pessoas que jogam junto. E para a pessoa jogar junta, ela tem que ter uma liderança que seja colaborativa, que seja muito flexível, que seja aberta às ideias das pessoas. Não que ele vá assumir as ideias dos colaboradores sempre como alternativa, mas ele vai ouvir e ele não tem medo de novos talentos. O líder está sempre preparando alguém para ficar no seu lugar. Ele sempre tem uma pessoa que já está pronta para assumir e uma pessoa que está sendo preparada para assumir, porque ele sabe que a empresa está além dele. Ele compartilha decisões, isso da comunicação é incrível. Eu vejo líderes com muito poder que têm muito medo e usam como estratégia uma negação de uma comunicação fluida. Então, esconde informações, diz que não tem tempo e não explica, não faz uma apresentação de novos colaboradores, não fala sobre para onde a empresa está indo. Isso causa um resultado de equipe muito constrangedor, né? O líder sabe que os resultados vêm das pessoas, é multitarefas, né? E aqui, se o líder não tem inteligência emocional, é nesse ponto aqui que ele pode ficar assim com uma doença mental mais expressiva, tá? E ele vai buscar uma adaptabilidade àquelas novidades do mundo atual, tá? E por que que a gente convivia com o chefe e hoje nós estamos buscando uma liderança? É importante que a gente entenda que a inteligência emocional não é uma modinha, não é alguma coisa para ficar bonito na fita. A inteligência emocional é necessária a partir do momento que a gente passou por várias revoluções aí no mercado de trabalho. Começando com a Revolução Industrial, que a gente vai falar agora um pouquinho, e chegando nesse mundo que a gente chama até agora já de mundo bunny. Com a Revolução Industrial, nós passamos a adotar modelos de produção que incentivavam a repetição, né, com menor invenção possível daquelas repetições, para que a gente não tivesse erros na produção. Então, se eu tivesse funcionários que soubessem fazer aquela atividade quase que sem pensar, como se fosse um robô, né, melhor. E a gente tinha chefes, líderes naquela época, né, que eram quase capatazes, que a gente vê muito no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, em que mostra isso, né, o capataz estava ali para cobrar que a execução fosse exatamente igual uma à outra. Então, esse tempo do Taylorismo e do Fordismo foi o momento em que trouxe para a gente a necessidade da gente desenhar modelos, processos, controles de qualidade, que é muito importante, que ainda hoje a gente utiliza bastante. O problema é que, na época do Taylorismo e do Fordismo, o chefe funcionava muito bem. Mas como o mundo foi mudando, né, e a gente passou a atuar num mundo muito mais volátil, incerto, é um mundo muito mais complexo,
em a qualquer momento pode surgir uma mudança significativa das regras de mercado, né? E também podem surgir outros impactos que a gente nunca sonharia, como a Covid, como a pandemia, em que a gente precisou aprender a trabalhar de home office, né? A ficar dentro de casa com lockdown. Então, é um mundo volátil, ele pode mudar a qualquer momento. E aquele chefe daquele mundo fordista, que está muito mais voltado para a repetição de atividades, ele não está preparado para esse mundo que ele é muito incerto, que ele pode mudar a qualquer momento. E esse mundo atual, ele é ambíguo. Então, o que, que é a ambiguidade? A ambiguidade para o ser humano é muito difícil de lidar. Então, ao mesmo tempo que eu, como líder comercial, preciso exigir resultado da minha equipe comercial, ao mesmo tempo eu preciso dar uma certa liberdade para essa equipe ir para o campo, para conversar com o cliente. Eu preciso incentivar essa minha equipe a estar em contato com o cliente. Mas, ao mesmo tempo, eu estou acostumado com um mundo em que eu exijo horário. Nas empresas de manutenção de elevador, nós temos os dois mundos, o Fordismo e o mundo VUCA, ainda funcionando juntos. Então, independente do tamanho das empresas, mesmo as multinacionais, ainda têm processos e procedimentos muito fordistas. Cartão de ponto, horário para começar e terminar uma atividade, processos bem definidos de segurança, regras muito claras de atuação. Isso é muito do mundo fordista, que depois a gente foi aprendendo, né, outras técnicas, outras formas de trabalhar, mas que elas ainda são muito vivas. Em contrapartida, a gente tem um mundo se abrindo da tecnologia aí para gente, em que nada segue uma cartilha, em que o cliente ontem era um cliente orgânico que morava no condomínio. Hoje ele é um síndico profissional que atende 10, 20 condomínios, muito mais profissionalizado, e eu preciso me adaptar a isso de uma forma muito rápida. Inclusive, se você não assistiu, eu entrevistei a Tatiana Marcon no último episódio do Sobre Loja, vou deixar o card aqui para vocês, e ela fala muito sobre essa diferença do síndico que não se profissionalizava e do síndico profissional. E muitas vezes a gente é cobrado para atuar nesse mundo ágil, dinâmico, flexível, só que ainda nós estamos mentalmente num mundo muito fordista. E isso traz muita dor e muito sofrimento para o líder da área comercial, porque muitas vezes ele também é o líder da área operacional e ele age de forma diferente com o técnico, com a engenharia e com a área comercial, e ele se autoexige que sejam todos tratados com o mesmo padrão, né, de atuação mesmo, né? E são áreas muito diferentes. Nas multinacionais, a vantagem é porque você vai ter áreas bem distintas, com líderes bem distintos. Então, é possível que você tenha desenvolvimento profissional direcionado para cada área, né? Então, por exemplo, uma área de marketing, você precisa ter um pouco mais de criatividade, você precisa agir de uma forma diferente, né? Uma área comercial é ainda mais diferente do que de uma área de marketing que vai para o escritório, né? E muitas vezes a gente não tem na empresa média e na empresa pequena esse conhecimento para poder atuar dessa forma. E se a gente não é claro e objetivo com a nossa equipe, essa forma de tratativa diferenciada pode gerar ruído. Então, a comunicação interna é fundamental. E aí também vou deixar outra dica aqui para vocês. Eu também entrevistei no Sobre Loja o Marcelo Oliveira, especializado em comunicação interna, sobre a importância da comunicação interna para as empresas, independente do tamanho. E se o mundo VUCA já não fosse muito novo para a gente, depois da pandemia a gente tem encontrado o mundo BANI, que é um mundo ainda mais volátil, quase de tempos líquidos. Então, o que eu conhecia como verdade no ano de 2015, não é mais verdade em 2023. E é bem provável que em 2025 esse mundo já esteja bem diferente. Para que a gente consiga acompanhar essas mudanças, nós precisamos ter profissionais que tenham as suas habilidades técnicas desenvolvidas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui
essa postagem do Ricardo Amorim, que eu achei bem interessante. Então, ainda é preciso, no mundo atual, a gente ter as nossas especialidades técnicas, né? Então, o técnico ter um curso de desenvolvimento em cada produto, como os cursos que a Infolev produz, né? Desenvolve aí para os técnicos. É preciso ter conhecimento em plataformas aí, para quem trabalha no escritório, Excel, Word, um PowerPoint. É preciso que a gente entenda o inglês, no mínimo, para a gente poder receber manuais de materiais que são importados. Então, essas habilidades técnicas ainda são exigidas da gente, mas não somente. No mundo VUCA e também no BANI, são essas habilidades aqui que vão fazer do nosso trabalho um trabalho de resultado. Então, se você é um consultor comercial, é aqui que o teu passe vai ter valor, muito mais aqui do que na forma que você organiza a sua planilha de visitas a clientes, prospects, né, os seus leads, para trazer clientes para a carteira, né? É aqui que você vai conseguir trazer um valor agregado para a sua mão de obra. Como você se organiza, como você conversa com esse cliente, como você atrai novos clientes para a empresa em que você está. Então, o mundo VUCA ele faz uma combinação ainda dessas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. E para o líder que atua, principalmente fazendo a gestão da área comercial, isso é muito importante, ele entender passo a passo como isso acontece, tá? Então, para que serve aí, né, a inteligência emocional quando o líder reconhece o passo a passo, sabe utilizá-la e põe em prática? Ele transforma a equipe mais produtiva, né? É uma equipe que sabe trabalhar em conjunto, então tem competição, sim, porque nós somos seres competitivos, mas sabe trabalhar em equipe para que todos ganham, né? Então tem aquela equipe que é competitiva, mas que não puxa tapete de ninguém. Tem relações interpessoais muito mais saudáveis, e isso é fundamental para o trabalho em equipe. Então, um vê no outro como uma ferramenta de crescimento em conjunto, e não como um inimigo para que a gente tenha que destruir. E, principalmente, quem tem inteligência emocional, o líder que tem inteligência emocional e trabalha com a sua equipe, ele passa a ter uma equipe mais otimista. Gente, isso é fundamental nos dias de hoje. É muito interessante como eu converso com algumas empresas, alguns líderes, e parece que nós estamos assim no momento mais oportuno de desenvolvimento da nossa área, né? E em compensação, às vezes eu converso com outros líderes que estão assim, ó vida, ó céus, nunca foi tão ruim atuar no nosso segmento. Olha que engraçado, o mesmo segmento, o mesmo momento, e tem pessoas que são muito mais otimistas e conseguem ver as oportunidades acontecendo. Isso é inteligência emocional. Esse é o líder que todos nós queremos ter, né? E o legal é que a equipe que tem um líder de inteligência emocional, que lidera a equipe para esse movimento, ele soluciona, ele ajuda a equipe a solucionar tanto os problemas simples, mas também faz uma boa gestão de conflito. E esse é um outro treinamento que eu também tenho, né, de gestão de conflitos, que é bem interessante para que a gente saiba fazer a negociação dos conflitos, tá? A gente vai voltar a falar das 5 habilidades do Daniel Goleman, que também eu falei lá na resenha do livro, mas aqui a gente vai voltar sempre pensando nos líderes aí da área comercial, tá? Então, a primeira coisa que o líder tem que aprender é separar suas emoções, entender como acontece a emoção, e eu já falei isso em outros capítulos, né? Aqui, outros episódios da nossa conversa. Então, emoção é aquele arrepio que a gente tem, aquela boca que fica um pouco mais seca, um coração mais acelerado, uma palpitação, uma mão que treme, um suor, né, na palma da mão. Todas essas reações físicas são indicativos de que estão passando alguns sentimentos e eu não estou entendendo que sentimentos são esses? Então, a emoção é aquilo que a gente sente no corpo, né? Falando de uma forma mais superficial para você entender. E sentimento é quando eu racionalizo
por que que eu estou me sentindo daquele jeito. Muitos líderes aprenderam, né? Tem muitos líderes aí que têm entre 30, 40, 50 anos, não aprenderam que é importante a gente sentir a emoção e fazer essa tradução para a gente mesmo. A maioria dos líderes esconde a emoção, e isso é muito ruim. Emoção não vista é emoção que explode. Então, eu posso estar com o coração palpitando ali, né, com uma sensação estranha no estômago, porque eu discordei da posição de um colaborador naquele momento, né? Eu fiquei desconfiada que aquele colaborador não estava agindo de boa fé, e isso me consumiu. Essa é a minha emoção. Eu estou ali, ó, sentindo aquilo no meu estômago, no meu corpo. Mas eu não consigo, eu não me dou um tempo para traduzir essa emoção em sentimento. Então, a primeira coisa que o líder precisa fazer é aprender a fazer essa tradução. Estou sentindo isso tudo no meu corpo porque eu estou desconfiado que esse colaborador está agindo de má fé. E isso me traz o quê? Medo, raiva, angústia, tristeza. Opa, percebi. Como que eu vou atuar daqui por diante? Líderes que trabalhavam lá no mundo do Fordismo, né, os chefes, não fazem esse tipo de análise, ele já estoura, ele já explode. E a gente sabe que cada um tem seus vieses e suas crenças. Nem sempre a leitura que eu estou fazendo naquele momento, de emoção muito aflorada, está sendo correta. Um líder do mundo atual de inteligência emocional, ele vai entender melhor aquela situação. Primeiro vai se acalmar, né? Vai dar um tempo para as emoções se acalmarem e vai buscar mais informações para tomar a melhor decisão. Mas para que isso aconteça, é muito importante que os líderes atuais tenham um vocabulário emocional mais amplo, que a gente saiba que não existem só medo, raiva, amor, tristeza, né? Aqueles sentimentos que a gente vê lá no Divertidamente, que é um filme que eu sempre uso um trechinho para a gente falar sobre isso. Existem muitos outros sentimentos, sentimentos que são bem naturais do ser humano, que a gente já vem quase que de fábrica com esses sentimentos, mas existem outros que a gente precisa e pode desenvolver. Por exemplo, a compaixão, né? O líder que tem compaixão não é um líder fraco. O líder que tem compaixão, ele sabe fazer a leitura do outro. Só que para ele ter compaixão pelo outro, ele precisa aprender a ter compaixão consigo mesmo. Então, o autoconhecimento na liderança é fundamental. Para que a gente possa ter equipes com mais resultado, nós precisamos ter líderes que se autoconheçam. É básico, né? A gente não pode querer exigir que a gente tenha equipes saudáveis, equipes de alto rendimento, equipes que dão resultados fantásticos para a empresa só através do chicote. A gente precisa ter líderes que saibam extrair da melhor forma possível isso das suas equipes. O segundo ponto da inteligência emocional, e isso é fundamental para o líder, a gente já falou até um pouco disso no exemplo anterior, o líder ele precisa aprender a fazer a gestão emocional, né? A gente entende, e isso é bem comum ver no mercado de trabalho, que tem muitos líderes que acreditam que por estar num ponto hierárquico superior, ele tem liberdade para não controlar suas emoções, não fazer a gestão das suas emoções. Então, a gente vai dar dois exemplos muito clássicos que a gente vê aí no mercado de trabalho. Então, a gente tem aquele líder que ele reage a qualquer situação imediatamente, né? Então, é aquele líder explosivo, é o líder que briga com a maior parte das pessoas, que ele conhece muito sobre a empresa porque está bastante tempo lá, mas ele age impulsivamente porque ele está numa posição de poder. Esse chefe é muito da época fordista. É o chefe que tinha o poder na mão, né, e usava o seu chicote e tinha reações imediatas, porque ele se garantia no seu conhecimento técnico, tá? Isso é muito danoso para a equipe, isso é muito problemático para a equipe. E a gente vai ter um outro tipo de chefe também, que não é positivo, que é o chefe que não demonstra nenhum tipo de emoção
para a equipe, nem emoções reativas, agressivas, mas também não emite emoções de reconhecimento, né? É aquele chefe pastel, que parece que está ali só, vamos, horário, entrega, não entrega, então ele não demonstra essas reações emocionais com a equipe. Nos dois extremos, é muito ruim, porque nós não temos bons resultados com chefes assim. O líder de inteligência emocional, ele vai saber fazer a sua gestão das suas emoções e muitas vezes ele vai assumir a sua vulnerabilidade. E eu falei sobre esse livro ainda esse mês, né? Sobre um episódio específico sobre a Brené Brown, sobre vulnerabilidade. O líder com inteligência emocional, muitas vezes ele vai olhar para a equipe e vai falar: equipe, não sei resolver, tô me sentindo que eu tô ficando extremamente agitada para tratar esse assunto. Eu acho que eu preciso de 5 minutos para a gente poder voltar ao tema. O líder do agora, ele faz essas pausas, ele reconhece quando ele não está no momento de tomar uma decisão. Isso é reconhecimento de vulnerabilidade, tá? Mas não é só o líder que reconhece vulnerabilidade que ele é bom. Ele é o líder que compartilha com a equipe. Olha, eu acho que eu tenho uma solução para isso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Então, dentro desse treinamento que eu faço, a gente vai buscar também os perfis de liderança. Isso ajuda muito a gente olhar o nosso perfil de liderança em contrapartida com o nosso perfil comportamental e os nossos sabotadores. Então, quando a gente tem essas três informações, fica mais fácil do líder fazer a gestão das suas emoções. Ah, automotivação, esse tema eu adoro, né? E também tem um livro que ajuda muito a gente a entender a nossa automotivação, que é Comece pelo Porquê, tem a resenha desse livro aqui que eu fiz em janeiro, inclusive das resenhas é o mais visto, então acho que o pessoal gostou bastante, né? É, a gente acredita que motivação vem só do lado externo. Então, motivação vem, né, de um bônus melhor, de um salário bom, de benefícios, né? Mas isso é meia verdade, né? Claro que todo mundo quer um melhor salário, mas a automotivação, aquilo que me faz fazer aquilo que eu faço, ela é muito mais importante. E é interessante que muitas vezes a gente conversa com alguns líderes que eles não entendem o seu porquê e não enxergam o verdadeiro porquê da empresa. Então, quando a gente pergunta, né, mas por que que você está aqui? Né, o que que te motiva a estar nessa empresa? O discurso é um discurso muito racional, muito composto de uma narrativa criada em conjunto com aquela empresa. Isso não é o automotivador. Eu tenho que entender por que que eu estou ali naquele momento. Então, eu vejo em alguns casos líderes que se sentem muito motivados por terem cargos de liderança em empresas de médio porte, que não se sentem aptos a assumir a liderança de empresas de grande porte. E ali ele acha que ele encontrou o seu lugar no mundo, né? Porque ele gosta de fazer a gestão, ele tem prazer em contribuir com as pessoas, ele sabe que ele faz um trabalho diferenciado. E talvez na competição, né, aí do mercado de trabalho, ele não fosse chegar num cargo de liderança assim de uma multinacional. E isso traz para ele brilho nos olhos. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente percebe o que brilha os olhos do nosso colaborador, vai ficar muito mais fácil trazer ele para o jogo, trazer ele para o trabalho em equipe. E a gente precisa identificar o que está dentro da gente, o que motiva a gente, para a gente também conseguir identificar o que motiva o colaborador. E evitar muito aquela coisa muito padrãozona, né? Não, o que motiva essa pessoa é dinheiro porque ela é ambiciosa, o que motiva aquela pessoa é a família porque ela não é ambiciosa, ela está aqui só para poder pagar a conta porque o que motiva é a família. Essas divisões muito rasas, né, são muito problemáticas, né? Porque às vezes um colaborador que prioriza muito a família, ele é um colaborador que vai te entregar até mais, né? Então
não é assim esse pensamento raso que a gente vai conseguir tirar informações. Isso é papel do líder. Se o líder não consegue fazer isso com a sua equipe, ele está tendo uma liderança muito distante. Muito complicado você gerir uma equipe quando você não conhece o indivíduo e que o indivíduo forma o coletivo. O quarto ponto é a partir do momento que a gente reconhece as nossas emoções e consegue traduzir em sentimentos, a gente passa a reconhecer melhor os sentimentos nas outras pessoas. A gente aprende a ter ferramentas para extrair das outras pessoas e ajudá-las a trazer os sentimentos, traduzir aquelas emoções em sentimentos mais claros. Nesses últimos 4 anos, né, que eu tenho feito bastante mentorias, então eu tenho tanto mentorias individuais, em grupo, quanto mentorias voluntárias também, a gente começa a aprender a ter ferramentas para ajudar o outro a traduzir o que está sentindo, né? Então, você ensina a pessoa a se auto-observar e trazer em palavras aquilo que ela está sentindo. O líder do mundo VUCA e do mundo BANI, ele tem essa habilidade, porque ele sabe que a partir do momento que o seu colaborador consegue traduzir o que está sentindo, passa a ter um diálogo mais produtivo, né? Então, quando um consultor chega, por exemplo, de uma reunião de condomínio, em que ele chega muito arrasado, né? Ou porque não conseguiu fechar o contrato, ou porque existiu uma briga ali, que ele foi insultado, e vocês sabem que ambiente de condomínio é um ambiente muito complexo, né? E o líder consegue fazer esse trabalho de apaziguar, de ouvir, de trazer aquelas emoções em forma de sentimentos, esse líder captura a confiança dessa equipe. Ele passa a ser um parceiro naquele momento. E a partir dali, ele vai desenvolver ferramentas para ajudar a equipe a se autodesenvolver. Um ponto que é diferente do antigo chefe e do líder, o antigo chefe, ele tinha culpa por tudo que acontecia, inclusive de ter contratado um péssimo colaborador para a equipe. Hoje, a gente tem responsabilidades compartilhadas. A partir do momento que eu entendo como a minha equipe sente, eu consigo até deixar claro se aquela pessoa está feliz em trabalhar na empresa e comigo. E muitas vezes a gente chega à conclusão de que não existe uma conexão daquela pessoa com a empresa e da empresa com aquela pessoa. E é muito mais saudável quando a gente chega nesse ponto em comum e a gente começa a buscar outras oportunidades. Se a questão é da pessoa comigo, porque, gente, ninguém é alecrim dourado, tá? Por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente faça terapia, a gente não consegue se aprimorar a ponto de todo mundo gostar da gente. Às vezes não encaixa. E se a empresa ela é de médio porte e o colaborador é realmente muito bom, vale a pena mudar a gerência, vale a pena mudar o líder, né? Tentar uma outra atividade. E é funcional isso. Mas às vezes a gente percebe que tem uma desconexão entre a empresa e a pessoa, a cultura não bate, né? Os valores não batem. E aí fica muito mais fácil a gente chegar no entendimento de que, né, cada um segue a sua vida. E o último ponto da inteligência emocional, que é o que todos nós queremos, e é por isso que a gente vai buscar o desenvolvimento de inteligência emocional, é a gente ter habilidade para relacionamentos interpessoais. Então, a partir do momento que o líder consegue oferecer ferramentas para a sua equipe fica mais desenvolvida no conhecimento e no entendimento das emoções e dos sentimentos, a gente vai passar a interagir melhor com a nossa própria equipe, da nossa equipe com as outras equipes da empresa, com o administrativo, com o operacional, com o financeiro, com o RH. Então, a gente começa a ter interações mais saudáveis. E o que é melhor? Uma melhor interação com o nosso cliente. Nas mentorias que eu faço com a equipe comercial, o que eu vejo muito é uma falta de relação interpessoal, né, muito grande com os consultores, né? O ambiente do condomínio, ele é um ambiente bastante contaminado. No condomínio, nós ainda temos muito aquele perfil de pessoas que acham que qualquer
pessoa, qualquer prestador de serviço, ele é um empregado, na verdade, até como um escravo, né? Então, tem muito aquelas frases, sabe com quem você está falando, aqui não funciona assim, palavras muitas vezes bem agressivas. E o consultor comercial, ele recebe toda essa carga. Então, imagina, a gente pega um consultor comercial com pouca habilidade, né, nesse tipo de negociação, né? Ele pode até ter técnica comercial, ele pode até conhecer a política comercial da empresa, mas ele não tem essa habilidade. Ele vai para o condomínio, recebe toda essa carga, volta para a empresa, procurando, né, ferramentas para se autodesenvolver e saber superar melhor esse tipo de situação. E ele encontra um líder, um chefe, que é agressivo, que não é acolhedor, que não oferece ferramentas de desenvolvimento, esse consultor logo vai escolher uma alternativa para agir. Né? A alternativa para agir pode ser mais agressivo, pode falar mal da empresa para outras pessoas, né? Pode ser uma pessoa que continua trabalhando só pelo valor do salário para pagar seus boletos, né? Mas não faz aquilo com grande empenho. E esse resultado é o resultado que a gente vai ter no final do mês, de fechamentos, de venda, de novos clientes e tudo mais. Será que é isso que a gente quer para a nossa equipe? Ou será que a gente quer uma equipe engajada? Né, uma equipe que sente que faz sentido representar a nossa empresa para o cliente. Para isso acontecer, quando esse consultor volta de uma experiência muito ruim, como esse exemplo, mas podem ser outros, né? Uma negociação de mod que foi perdida por um escopo de uma outra empresa que não coincidia com aquele, e ainda assim não conseguiu convencer o cliente. Se esse vendedor ele é acolhido pela empresa, e quando eu falo acolhido, acolhimento não tem nada com você, bebezinho, o próximo você vai conseguir. Não é isso. O acolhimento é vamos pensar juntos, vamos entender a situação. Vamos ver o que você poderia ter feito para o próximo a gente poder fazer juntos. Não se machuque desse jeito, porque isso vai acontecer mais vezes na sua vida. Eu conheço um gestor que faz muito isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, porque isso vai acontecer outras vezes. Tem que acontecer cada vez menos, mas ainda vai acontecer. Então, vamos entender o que deu errado aqui para a gente poder seguir no certo nas próximas vezes. É isso, gente. Eu falo muito de inteligência emocional. Inteligência emocional, para mim, é o arcabouço, né? Como a gente anda ouvindo muito aí. Para as profissões do momento, isso não é futuro, isso é momento agora. E quando a gente fala de empresas de pequeno e médio porte, a inteligência emocional ainda é mais importante do que para as multinacionais. Nós temos equipes super enxutas, nós temos equipes que fazem muitas atividades, temos equipes que precisam daquela atividade para sobreviver, então a gente realmente tem necessidade de desenvolver a inteligência emocional principalmente das lideranças, né? Então, em primeiro lugar, o dono da empresa, o CEO, deveria ter uma inteligência emocional extremamente aguçada. E eu vejo isso pouco no nosso segmento, sendo bastante direta, tá? E aí, os profissionais que vêm, né, depois do dono da empresa, depois do CEO, que são os gerentes, esses, assim, é o essencial, né? Se eles não têm esse tipo de habilidade, a equipe toda vai estar contaminada. E eu vejo também, em alguns casos, de você ter ilhas de inteligência emocional dentro da empresa, né? E é incrível como quem não tem inteligência emocional, quando tem aquela instabilidade muito grande, né? Então, hoje está bem, amanhã não está bem, e demonstra isso, é muito impulsivo, contamina a equipe. Então, eu já cheguei em empresas em que o clima estava completamente diferente naquele dia, e você começa a abrir teus radares para entender o que está acontecendo, e logo você descobre que um líder em específico acordou surtado, né? Com motivo ou sem motivo, isso é uma responsabilidade do líder, né? Ele não pode acordar surtado, né? E se ele acordar surtado, ele tem que fazer a gestão da sua emoção para não contaminar a equipe. Tá certo? Mais um episódio aqui do canal, espero que você tenha gostado. Mais uma vez te peço, siga a gente aqui, inscreva-se aqui
no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir, né? Tem o botãozinho seguir e dar 5 estrelinhas se você gostou do nosso conteúdo, que assim você me ajuda bastante. Me segue também no Instagram, @Kátia Treviso ou @Kátia Treviso _elevador, que é aqui do canal, e também no LinkedIn. Eu publico bastante coisa lá sobre inteligência emocional da liderança. Também é Kátia Treviso. É isso aí, gente. Espero que tenha gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.